Você já se perguntou por que o Brasil, com seus vastos recursos naturais, imenso litoral e grande população, não é considerado uma economia avançada? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil em 2022 foi de 9,9 trilhões de reais, deixando o Brasil na 12ª posição mundial. Apesar de seu potencial, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos que o impedem de atingir todo o seu potencial econômico. Mas quais são esses desafios e o que pode ser feito para superá-los? Neste vídeo vamos nos aprofundar no cenário econômico do Brasil e explorar os fatores que têm impedido o país de se tornar uma potência econômica. Além disso, vamos apresentar algumas soluções que podem ajudar o Brasil a superar esses desafios e finalmente alcançar o status de economia avançada que merece. O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma população de cerca de 215 milhões de pessoas. Os principais setores da economia do Brasil são o primário, o secundário e o terciário. O setor primário engloba as atividades de agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, mineral, caça e pesca. O setor secundário abrange as indústrias de diversos ramos produtivos. O setor terciário compreende os serviços prestados e o comércio em geral. De acordo com dados do Banco Mundial, o setor de serviços é o mais forte do país, sendo responsável por quase 60% do produto interno bruto e pela geração de cerca de 75% dos empregos. Em 2021, o setor secundário representou 18,86% do PIB. O setor primário contribuiu com cerca de 6,89% do PIB. As nações com economias baseadas no setor de serviços são consideradas mais avançadas do que as economias industriais ou agrícolas e, de fato, o Brasil é considerado uma economia emergente e avançada, com a maior parcela de riqueza da América Latina. Então, o que o Brasil precisa para ser considerado uma economia avançada? Primeiro, vamos entender o que é uma economia avançada. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, as economias avançadas são aquelas que possuem alto nível de renda per capita, elevado grau de industrialização, desenvolvimento tecnológico e científico, infraestrutura moderna e qualidade de vida. Além disso, essas economias são integradas ao sistema financeiro global e têm influências nas decisões econômicas internacionais. Alguns indicadores-chave que precisam ser atendidos antes que qualquer país possa ser considerado uma economia avançada incluem elevado PIB per capita, economia diversificada, alto nível de capital humano, capacidades tecnológicas avançadas, instituições fortes e índice de desenvolvimento humano alto. Vamos começar com o PIB per capita alto. Esse é o valor total de bens e serviços produzidos por um país, dividido por sua população. Uma economia avançada normalmente tem um alto PIB per capita. De acordo com o Banco Mundial, o PIB per capita das economias avançadas é geralmente superior a 20 mil dólares por ano. Em 2020, o PIB per capita dos Estados Unidos foi acima de 63 mil dólares, o do Reino Unido acima de 42 mil e o do Japão acima de 40 mil, enquanto o Brasil teve um PIB per capita de cerca de 6.794 dólares, significativamente menor do que o PIB per capita das economias avançadas. Isso reflete um padrão de vida mais baixo para os cidadãos brasileiros em comparação com aqueles em economias avançadas. O próximo indicador-chave é ter uma economia diversificada. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, as economias avançadas têm uma gama diversificada de indústrias, com uma mistura de serviços, manufatura e setores de tecnologia. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma mistura de setores, incluindo tecnologia, finanças, saúde e entretenimento. A Alemanha tem um forte setor manufatureiro, enquanto o Reino Unido tem um forte setor de serviços. O Brasil tem uma gama diversificada de indústrias, incluindo agricultura, manufatura e serviços. No entanto, o país continua fortemente dependente das exportações de commodities, principalmente soja, minério de ferro e petróleo. Essa concentração na exportação de commodities expõe o Brasil à volatilidade dos preços das commodities e reduz a resiliência da sua economia a choques externos. Outro indicador importante é o alto nível de capital humano. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou CDE, as economias avançadas possuem altos níveis de capital humano, com foco na aprendizagem ao longo da vida. Por exemplo, em 2019, a porcentagem média da população adulta com ensino superior nos países da OCDE foi de 44%. Nos Estados Unidos, o percentual foi de 48%. No Reino Unido,
Unido de 43% e no Japão de 49%. O Brasil fez progressos significativos na melhoria dos resultados educacionais nas últimas 2 décadas. No entanto, em 2019, apenas 17% da população adulta no Brasil tinha ensino superior, em comparação com 44% nas economias avançadas. Isso reflete um nível inferior de capital humano no Brasil. Outro indicador de uma economia avançada é a capacidade tecnológica avançada. De acordo com o relatório de competitividade global 2021 do Fórum Econômico Mundial, as economias avançadas têm capacidades tecnológicas avançadas, incluindo internet de alta velocidade, redes de telecomunicações avançadas e um forte setor de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, os Estados Unidos foram classificados como a economia mais competitiva do mundo, seguidos por Singapura, Alemanha e Japão. O Brasil fez algum progresso no desenvolvimento de suas capacidades tecnológicas, mas fica atrás das economias avançadas em muitas áreas. Por exemplo, o Brasil ficou em 70º lugar no mundo em prontidão tecnológica, atrás de países como os Estados Unidos, Japão e Alemanha. De acordo com o Banco Mundial, as economias avançadas também precisam ter instituições fortes, incluindo um sistema político estável, forte Estado de Direito e serviços públicos eficazes. Basicamente, os governos precisam ter boas leis, instituições e processos para garantir responsabilidade, estabilidade, igualdade e acesso à justiça para todos. Por exemplo, em 2020, os Estados Unidos ficaram em 6º lugar no mundo em facilidade para fazer negócios. O Reino Unido ficou em 8º lugar e o Japão em 29º. Essas classificações refletem o ambiente favorável aos negócios existentes nesses países. O Brasil enfrenta desafios institucionais significativos, incluindo corrupção, Estado de Direito fraco e ineficiências burocráticas. Em 2020, o Brasil ficou em 124º lugar no mundo em facilidades para fazer negócios, refletindo as dificuldades enfrentadas pelas empresas que operam no país. Isso destaca a necessidade do Brasil fortalecer suas instituições e criar um ambiente mais favorável aos negócios. Outro importante indicador-chave de uma economia avançada é um Índice de Desenvolvimento Humano IDH elevado. Segundo o relatório de Desenvolvimento Humano de 2022 do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, os Estados Unidos em 2022 teve um IDH de 0,921, ficando em 21º lugar no ranking mundial. O Reino Unido teve um IDH de 0,929, ficando em 18º lugar no mundo, enquanto a Alemanha teve um IDH de 0,942, ou seja, 9º lugar no mundo. Em contrapartida, o IDH do Brasil em 2022 foi de 0,754, o que é considerado alto índice de desenvolvimento humano, e ficou em 87º lugar no mundo. Embora o IDH do Brasil seja superior ao de muitos outros países, ele é significativamente inferior ao IDH das economias avançadas. Isso reflete um menor padrão de vida, menor nível de desenvolvimento humano e menor acesso à educação e saúde, em comparação com cidadãos de economias avançadas. Mas a pergunta continua: por que o Brasil não é considerado uma economia avançada? Essa é uma questão que envolve diversos fatores econômicos, sociais e políticos. Uma forma de abordar essa questão é comparar o Brasil com os países que são classificados como economias avançadas pelo Fundo Monetário Internacional. O Brasil se enquadra como uma economia em desenvolvimento, que ainda enfrenta desafios para superar o subdesenvolvimento histórico e alcançar um maior grau de desenvolvimento econômico e social. Apesar de ser um país industrializado e capitalista, o Brasil apresenta uma dependência econômica e tecnológica em relação aos países centrais, além de problemas estruturais como desigualdade social, pobreza, baixa produtividade, déficit fiscal, inflação, dívida pública, corrupção, entre outros. Esses fatores limitam o crescimento econômico sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Portanto, para se tornar uma economia avançada, o Brasil precisa superar esses obstáculos e adotar políticas econômicas que estimulem a inovação, a competitividade, a educação, a infraestrutura, a estabilidade macroeconômica e a inclusão social. Além disso, o Brasil precisa fortalecer sua inserção no cenário internacional e participar mais ativamente das negociações e cooperações econômicas globais. Apesar dos desafios enfrentados nos últimos anos, o Brasil possui uma base sólida e diversificada em sua economia, que oferece um grande potencial para se tornar uma economia avançada. Com investimentos contínuos em educação,
educação, infraestrutura, inovação e desenvolvimento tecnológico, o país tem todas as condições para superar as adversidades e emergir como uma das principais potências econômicas globais. Além disso, o Brasil tem uma população jovem e criativa, recursos naturais abundantes e um mercado interno em expansão, que podem ser utilizados como motores para o crescimento sustentável. Ao promover políticas públicas eficazes, fortalecer a governança e fomentar a cooperação entre os setores público e privado, o Brasil pode impulsionar a competitividade e atrair investimentos estrangeiros. A integração do Brasil no cenário internacional, através do comércio exterior e parceria com outros países, também podem impulsionar sua economia, trazendo novas oportunidades e conhecimentos. Assim, com uma visão otimista e uma estratégia bem planejada, o Brasil tem o potencial de se tornar uma economia avançada, proporcionando uma vida melhor para sua população e contribuindo significativamente para o progresso global. Parabéns a você que assistiu o vídeo até o final. A pergunta de hoje é o seguinte: quanto tempo você acha que vai levar para o Brasil se tornar uma economia avançada? Não deixe de deixar o seu comentário e também não deixe de deixar o seu like. Até a próxima!